Decreto número 9.176 promulga a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família e o Protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos, firmados pela República Federativa do Brasil em Haia, em 23 de novembro de 2007. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, considerando que a República Federativa do Brasil firmou a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família, e o Protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos em Haia, em 23 de novembro de 2007. Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Convenção e o Protocolo por meio do Decreto Legislativo número 146, de 9 de dezembro de 2016, com reserva ao artigo 20, parágrafo 1º, a linha e ao artigo 30, parágrafo 1º, com fundamento, respectivamente, no artigo 20, parágrafo 2º, e no artigo 30, parágrafo 8º, e realização da declaração que trata o artigo 3º, parágrafo 2º, todos da Convenção. Considerando que o governo brasileiro depositou, junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, em 17 de julho de 2017, os instrumentos de ratificação da Convenção e do Protocolo, com reserva ao artigo 20, parágrafo 1º, a linha e ao artigo 30, parágrafo 1º, com fundamento, respectivamente, no artigo 20, parágrafo 2º e no artigo 30, parágrafo 8º, e realização da declaração que trata o artigo 3º, parágrafo 2º, todos da Convenção, e que os referidos instrumentos entrarão em vigor para a República Federativa do Brasil no plano jurídico externo em 1º de novembro de 2017. Decreta. Artigo 1º. Ficam promulgados a Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família, e o Protocolo sobre a lei aplicável às obrigações de prestar alimentos, firmados em Haia em 23 de novembro de 2007, anexos a este decreto, com reserva ao artigo 20, parágrafo 1º, a linha e ao artigo 30, parágrafo 1º, com fundamento, respectivamente, no artigo 20, parágrafo 2º, e no artigo 30, parágrafo 8º, e realização da declaração que trata o artigo 3º, parágrafo 2º, todos da Convenção. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão da Convenção e do Protocolo e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 49 da Constituição. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Convenção sobre a Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família. Os Estados signatários da presente Convenção, desejando melhorar a cooperação entre os Estados para a cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família. Conscientes da necessidade de dispor de procedimentos que produzam resultados e que sejam acessíveis, rápidos, eficientes, econômicos, adaptáveis a diversas situações e justos. Desejando aproveitar os aspectos mais úteis das convenções da Haia vigentes, assim como de outros instrumentos internacionais, particularmente a Convenção das Nações Unidas sobre a prestação de alimentos no estrangeiro, de 20 de junho de 1956. Pretendendo beneficiar-se dos avanços tecnológicos e criar um sistema flexível
e adaptável às novas necessidades e às oportunidades oferecidas pelos avanços tecnológicos, recordando que, em conformidade com os artigos 3º e 27 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989. Em todas as medidas concernentes às crianças, o interesse superior da criança será considerado prioritário. Toda criança tem direito a um padrão de vida adequado para permitir seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. Os pais ou outros responsáveis pela criança têm a responsabilidade primária de assegurar, dentro de suas possibilidades e de sua capacidade financeira, as condições de vida necessárias para o desenvolvimento da criança. Os Estados devem tomar todas as medidas apropriadas, incluindo a conclusão de acordos internacionais, com vistas a assegurar alimentos para a criança por parte do país ou outros responsáveis, em particular quando essas pessoas vivam em estado diferente daquele em que a criança reside. Resolveram celebrar a presente convenção e acordaram as seguintes disposições. Capítulo 1. Objeto, âmbito de aplicação e definições. Artigo 1º. Objeto. A presente convenção tem por objeto assegurar a eficácia da cobrança internacional de alimentos para crianças e outros membros da família, principalmente ao, alínea A, estabelecer um sistema abrangente de cooperação entre as autoridades dos Estados contratantes, alínea B, possibilitar a apresentação de pedidos para a obtenção de decisões em matéria de alimentos, alínea C, garantir o reconhecimento e a execução de decisões em matéria de alimentos, alínea D, requerer medidas eficazes para a rápida execução de decisões em matéria de alimentos. Artigo 2º. Âmbito de aplicação. Parágrafo 1º. A presente convenção será aplicada, alínea A, às obrigações de prestar alimentos, derivadas de uma relação de filiação em favor de uma pessoa menor de 21 anos. Alínea B, a reconhecimento e execução ou a execução de decisão relativa a obrigações de prestar alimentos, decorrentes de relação conjugal, quando o pedido for apresentado juntamente com a solicitação de que trata a linha A deste artigo. A linha C, as obrigações de prestar alimentos decorrentes de relação conjugal, com exceção dos capítulos 2 e 3. Parágrafo 2º. Qualquer Estado contratante poderá, em conformidade com o artigo 62, reservar-se o direito de limitar a aplicação da Convenção, no que tange ao parágrafo 1º, a linha A, as pessoas que não tenham alcançado a idade de 18 anos. O Estado contratante que fizer essa reserva não poderá exigir a aplicação da Convenção para pessoas de idade excluída por sua reserva. Parágrafo 3º. Qualquer Estado contratante poderá, em conformidade com o artigo 63, declarar a extensão da aplicação, no todo ou em parte, da Convenção a outras obrigações de prestar alimentos, derivadas de relação familiar, filiação, casamento ou afinidade, incluindo especialmente as obrigações relativas a pessoas vulneráveis. Tal declaração somente criará obrigações entre dois Estados contratantes na medida em que suas declarações incluam as mesmas obrigações de prestar alimentos e as mesmas partes da Convenção. Parágrafo 4º. As disposições desta Convenção serão aplicadas às crianças independentemente do estado civil de seus pais. Artigo 3º. Definições. Para os fins da presente Convenção,
A linha A, credor, significa pessoa a quem são devidos ou a quem se alegue serem devidos alimentos. A linha B, devedor, significa pessoa que deve ou de quem se reclama alimentos. A linha C, assistência jurídica, significa a assistência necessária para permitir aos demandantes conhecer e exercer seus direitos e para assegurar que seus pedidos sejam tratados de forma completa e efetiva, no estado requerido. As formas de prover essa assistência podem incluir, na medida do necessário, consultoria jurídica, ajuda para apresentar o caso perante a autoridade, representação em juízo e isenção de despesas processuais. A linha D, acordo por escrito, significa acordo registrado em qualquer meio cujo conteúdo esteja disponível e possa ser utilizado como referência em consultas posteriores. A linha E, acordo em matéria de alimentos, significa acordo por escrito relativo ao pagamento de alimentos que, a linha I, foi redigido ou registrado formalmente como instrumento autêntico por autoridade competente, ou foi autenticado, concluído, registrado ou depositado perante autoridade competente e pode ser objeto de revisão e modificação por autoridade competente. A linha F, pessoa vulnerável, significa pessoa que, em razão de limitação ou insuficiência de suas faculdades físicas ou mentais, não está em condições de prover sua própria mantença. Cooperação administrativa. Artigo 4º. Designação de autoridades centrais. Parágrafo 1º. Cada Estado contratante designará uma autoridade central encarregada de cumprir as obrigações que a Convenção impõe a tal autoridade. Parágrafo 2º. Estados federativos, estados com mais de um sistema jurídico ou estados que possuem unidades territoriais autônomas poderão designar mais de uma autoridade central e especificar o âmbito territorial ou pessoal de suas funções. O Estado que fizer uso dessa faculdade designará a autoridade central, a qual pode ser endereçada qualquer comunicação para transmissão à autoridade central competente dentro desse Estado. Parágrafo 3º. A designação da autoridade central ou das autoridades centrais, seus dados de contato e, quando cabível, o alcance de suas funções, conforme o parágrafo 2º, serão comunicados pelo Estado contratante à Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado no momento do depósito do instrumento de ratificação ou de adesão ou da declaração feita conforme o artigo 61. Os Estados contratantes informarão prontamente à Secretaria Permanente qualquer modificação nessa designação. Artigo 5º. Funções gerais das autoridades centrais. As autoridades centrais deverão: a linha A, cooperar entre si e promover a cooperação entre as autoridades competentes de seus respectivos estados para alcançar os objetivos da Convenção. A linha B, procurar, na medida do possível, soluções para as dificuldades que surjam na aplicação da Convenção. Artigo 6. Funções específicas das autoridades centrais. Parágrafo 1º. As autoridades centrais prestarão auxílio
com relação aos pedidos previstos no capítulo 3, em particular, deverão, a linha A, transmitir e receber tais pedidos. A linha B, iniciar ou facilitar o início de procedimentos relativos a esses pedidos. Parágrafo 2º. Em relação a tais pedidos, tomarão todas as medidas apropriadas para, a linha A, prestar ou facilitar a prestação de assistência jurídica, quando as circunstâncias assim o requeiram. A linha B, ajudar a localizar o devedor ou o credor. A linha C, ajudar a obter informações pertinentes relativas à renda e, se necessário, a outros aspectos econômicos do devedor ou do credor, incluindo a localização de ativos. A linha D, estimular soluções amigáveis, a fim de obter pagamento voluntário de alimentos, recorrendo, quando apropriado, à mediação, à conciliação ou a outros procedimentos análogos. A linha E, facilitar a execução permanente das decisões em matéria de alimentos, inclusive o pagamento de valores atrasados. A linha F, facilitar a cobrança e a rápida transferência dos pagamentos de alimentos. A linha G, facilitar a obtenção de documentos ou outros elementos de prova. A linha H, prover assistência para a determinação de filiação quando esta for necessária para a cobrança de alimentos. A linha I, iniciar ou facilitar o início de procedimentos para obter as medidas cautelares necessárias que tenham caráter territorial e cuja finalidade seja assegurar o resultado de um pedido de alimentos em curso. A linha J, facilitar a comunicação de atos processuais. Parágrafo 3º. As funções da autoridade central estabelecidas por este artigo poderão ser desempenhadas na medida do permitido na lei de seu Estado, por órgãos públicos ou outras instituições submetidas à supervisão das autoridades competentes desse Estado. A designação desses órgãos públicos ou outras instituições, bem como os dados de contato e o âmbito de suas funções, serão comunicados pelo Estado contratante à Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Os Estados contratantes comunicarão prontamente qualquer alteração à Secretaria Permanente. Parágrafo 4º. Nenhuma disposição desse artigo ou do artigo 7º será interpretada de maneira a impor a uma autoridade central a obrigação de exercer funções que, conforme a lei do Estado requerido, são de competência exclusiva de autoridades judiciais. Artigo 7º. Solicitação de medidas específicas. Parágrafo 1º. Uma autoridade central poderá dirigir, solicitar, fundamentada a outra autoridade central para que esta adote as medidas específicas adequadas, conforme o artigo 6º, parágrafo 2º, alíneas B, C, G, H, I e J, desde que não esteja pendente qualquer pedido previsto no artigo 10. A autoridade central requerida tomará tais medidas, se as considerar necessárias, para ajudar potencial demandante a apresentar pedido previsto no artigo 10 ou a decidir se deve apresentar tal pedido. Parágrafo 2º. Uma autoridade central poderá também adotar medidas específicas por solicitação de outra autoridade central, referente a caso de cobrança de alimentos pendente no Estado requerente que apresente algum elemento de extraneidade. Artigo 8º. Custos da autoridade central. Parágrafo 1º.
Cada autoridade central assumirá seus próprios custos na aplicação desta convenção. Parágrafo 2º. As autoridades centrais não repassarão ao demandante nenhum custo pelos serviços que prestarem com base nesta convenção, com exceção dos custos excepcionais decorrentes de uma solicitação de medidas específicas nos termos do artigo 7º. Parágrafo 3º. A autoridade central requerida não poderá cobrar os custos mencionados no parágrafo 2º sem concordância prévia do demandante sobre os custos dos referidos serviços. Capítulo 3. Pedidos por meio de autoridades centrais. Artigo 9. Pedido por meio de autoridades centrais. Pedidos previstos neste capítulo serão remetidos à autoridade central do Estado requerido por meio da autoridade central do Estado contratante, em que resida o demandante. Para os fins deste artigo, mera estada não constitui residência. Artigo 10. Pedidos disponíveis. Parágrafo 1º. As seguintes categorias de pedidos estarão disponíveis no estado requerente para o credor que pretenda cobrar alimentos, nos termos desta convenção. Alínea A. Reconhecimento ou reconhecimento e execução de decisão. Alínea B. Execução de decisão proferida ou reconhecida no estado requerido. Alínea C. Obtenção de decisão no estado requerido quando não exista decisão, incluída a determinação de filiação quando necessária. Alínea D. Obtenção de decisão no estado requerido, quando reconhecimento e execução de decisão não forem possíveis ou tiverem sido denegados por falta de requisito para reconhecimento e execução, nos termos do artigo 20 ou por algum dos fundamentos especificados no artigo 22, alíneas B ou E. Alínea E. Modificação de decisão proferida no estado requerido. Alínea F. Modificação de decisão proferida em outro estado que não o requerido. Parágrafo 2º. As seguintes categorias de pedidos estarão disponíveis no estado requerente para o devedor, contra quem exista decisão em matéria de alimentos. Alínea A. Reconhecimento de decisão ou procedimento equivalente que implique suspensão ou limitação da execução de decisão anterior proferida no estado requerido. Alínea B. Modificação de decisão proferida no estado requerido. Alínea C. Modificação de decisão proferida em outro estado, que não o requerido. Parágrafo 3º. Salvo se disposto de outro modo por esta convenção, os pedidos previstos nos parágrafos 1º e 2º serão processados nos termos da lei do estado requerido e os pedidos previstos no parágrafo 1º, alíneas C a F, e parágrafo 2º, alíneas B e C, estarão sujeitos às normas de competência aplicáveis no estado requerido. Artigo 11. Conteúdo do pedido. Parágrafo 1º. Todos os pedidos feitos com base no artigo 10 conterão, no mínimo: alínea A. Declaração relativa à natureza do pedido ou dos pedidos. Alínea B. Nome e dados de contato do demandante, incluídos endereço e data de nascimento. Alínea C. Nome do demandado e, quando conhecidos, endereço e data de nascimento. Alínea D. Nome e data de nascimento de qualquer pessoa para a qual se solicite alimentos. Alínea E. Motivos em que se fundamenta o pedido. Alínea F. Quando a demanda for apresentada pelo credor, informação relativa ao local ao qual deve ser enviado
ou eletronicamente transmitido. A linha G, qualquer informação ou documento especificado por declaração formulada pelo Estado requerido, nos termos do artigo 63, salvo no caso dos pedidos previstos no artigo 10, parágrafo 1º, a linha A, e parágrafo 2º, a linha A. A linha H. Nome e dados de contato da pessoa ou do setor da autoridade central do Estado requerente responsável pelo processamento do pedido. Parágrafo 2º. Quando cabível, o pedido incluirá também as seguintes informações quando sejam conhecidas. A linha A. Situação econômica do credor. A linha B. Situação econômica do devedor, incluindo nome e endereço de seu empregador, bem como natureza e localização de seus bens. A linha C. Qualquer outra informação que permita localizar o demandado. Parágrafo 3º. O pedido estará acompanhado de quaisquer informações ou documentos necessários, incluídos documentos relativos ao direito do demandante de receber assistência jurídica gratuita, quando se tratar de pedido previsto nos artigos 10, parágrafo 1º, a linha A, e parágrafo 2º, a linha A. Estará acompanhado unicamente dos documentos listados no artigo 25. Parágrafo 4º. Pedidos previstos no artigo 10 poderão ser apresentados por meio do formulário recomendado e publicado pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Artigo 12. Transmissão, recepção e processamento de pedidos e casos por meio de autoridades centrais. Parágrafo 1º. A autoridade central do Estado requerente assistirá o demandante a certificar-se de que o pedido esteja acompanhado de todas as informações e documentos que, no entender dessa autoridade, sejam necessários para a análise do pedido. Parágrafo 2º. A autoridade central do Estado requerente, satisfeitos os requisitos da Convenção, transmitirá o pedido à autoridade central do Estado requerido em favor do demandante e, com o consentimento deste, o pedido estará acompanhado do formulário de transmissão previsto no anexo 1, a autoridade central do Estado requerente, quando solicitado pela autoridade central do Estado requerido, fornecerá cópia completa, certificada pela autoridade competente do Estado de origem, de qualquer dos documentos indicados no artigo 16, parágrafo 3º, no artigo 25, parágrafo 1º, alíneas A, B e D, parágrafo 3º, a linha B, e no artigo 30, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A autoridade central requerida, dentro de 6 semanas após a data de recepção do pedido, acusará seu recebimento, utilizando o formulário previsto no anexo 2, e informará a autoridade central do Estado requerente quais providências iniciais foram ou serão adotadas para executar o pedido, e poderá solicitar quaisquer outros documentos ou informações dentro do mesmo prazo de 6 semanas. A autoridade central requerida fornecerá à autoridade central requerente nome e dados de contato da pessoa ou do setor responsável por responder às consultas relativas ao estado de tramitação do pedido. Parágrafo 4º. Dentro de 3 meses após o aviso de recebimento, a autoridade central requerida informará a autoridade central requerente o estado de tramitação do pedido. Parágrafo 5º. As autoridades centrais requerida e requerente devem manter-se mutuamente informadas sobre: a linha A, nome da pessoa ou do setor responsável por um caso concreto; a linha B, estado de tramitação do caso, e fornecerão respostas aos pedidos de informações em prazo razoável.
Parágrafo 6º. As autoridades centrais processarão os casos com a celeridade que permita o exame adequado do seu conteúdo. Parágrafo 7º. As autoridades centrais utilizarão os meios de comunicação mais ágeis e eficazes de que dispunham. Parágrafo 8º. A autoridade central requerida poderá denegar o processamento do pedido somente quando manifestamente não cumprir os requisitos exigidos pela Convenção. Nesse caso, a autoridade central informará prontamente os motivos da recusa à autoridade central requerente. Parágrafo 9. A autoridade central requerida não poderá recusar pedido pelo simples motivo da necessidade de documentos ou informações adicionais. Entretanto, a autoridade central requerida poderá solicitar à autoridade central requerente que apresente esses documentos ou informações adicionais, caso a autoridade central requerente não os apresente dentro de 3 meses ou em prazo maior fixado pela autoridade central requerida, esta poderá decidir que não mais processará o pedido. Neste caso, comunicará sua decisão à autoridade central requerente. De comunicação. Nenhum pedido apresentado por meio das autoridades centrais dos estados contratantes, nos termos deste capítulo, e nenhum documento ou informação anexado ou fornecido por uma autoridade central poderão ser impugnados pelo demandado, somente em razão dos meios de comunicação utilizado entre as autoridades centrais. Artigo 14. Acesso efetivo aos procedimentos. Parágrafo 1º. O Estado requerido garantirá aos demandantes acesso efetivo aos procedimentos, incluídos os de execução e de recurso que resultem de pedidos previstos neste capítulo. Parágrafo 2º. Para garantir esse acesso efetivo, o Estado requerido proporcionará assistência jurídica gratuita, nos termos dos artigos 14 a 17, salvo nos casos de aplicação do parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O Estado requerido não estará obrigado a prestar assistência jurídica gratuita, se e na medida em que os procedimentos desse Estado permitam ao demandante formular seu pedido sem necessitar dessa assistência, e que a autoridade central proporcione gratuitamente os serviços necessários. Parágrafo 4º. As condições de obtenção da assistência jurídica gratuita não serão mais restritivas do que as fixadas para os casos domésticos equivalentes. Parágrafo 5º. Não se exigirá qualquer garantia, fiança ou depósito, seja qual for sua denominação, para assegurar o pagamento de custos e despesas em procedimentos derivados desta Convenção. Artigo 15. Assistência jurídica gratuita para os pedidos de alimentos para as crianças. Parágrafo 1º. O Estado requerido prestará assistência jurídica gratuita para qualquer pedido em matéria de alimentos para pessoa menor de 21 anos e decorrente de relação de filiação apresentado por credor nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Não obstante o disposto no parágrafo 1º, o Estado requerido poderá negar assistência jurídica gratuita para pedidos diferentes dos previstos no artigo 10, parágrafo 1º, alíneas A e B, e dos casos compreendidos no artigo 20, parágrafo 4º, se considerar que no mérito o pedido ou qualquer recurso é manifestadamente infundado. Artigo 16. Declaração para permitir exame focado nos recursos econômicos da criança. Parágrafo 1º. Não obstante o disposto no artigo 15, parágrafo 1º, um Estado poderá declarar que, de acordo com o artigo 63, prestará assistência jurídica gratuita em pedidos diversos
dos previstos no artigo 10, parágrafo 1º, alíneas A e B, e dos casos compreendidos no artigo 20, parágrafo 4º, somente por meio de exame dos recursos econômicos da criança. Parágrafo 2º. Um Estado, no momento de apresentar tal declaração, informará a Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado sobre a forma como realizará o exame dos recursos econômicos da criança, incluindo os parâmetros econômicos que deverão ser observados para satisfazer os critérios do exame. Parágrafo 3º. Um pedido referido no parágrafo 1º, dirigido a um Estado que fez a declaração nele mencionada, conterá a declaração formal do demandante, indicando que os recursos econômicos da criança cumprem os parâmetros aos quais se faz referência no parágrafo 2º. O Estado requerido só poderá solicitar mais provas sobre os recursos econômicos da criança se tiver fundamentos razoáveis para acreditar que a informação proporcionada pelo demandante é inexata. Parágrafo 4º. Se a mais favorável assistência jurídica prevista na lei do Estado requerido, com relação a pedidos de alimentos nos termos deste capítulo, em favor de crianças decorrentes de relação de filiação, for mais favorável do que a prevista nos parágrafos 1º a 3º, prestar-se-á a assistência jurídica mais favorável. Artigo 17. Pedidos não enquadráveis nos artigos 15 ou 16. No caso de todos os pedidos apresentados em aplicação desta Convenção, exceto aqueles enquadrados nos artigos 15 ou 16. A linha A. A prestação de assistência jurídica gratuita poderá submeter-se a exame de recursos econômicos do demandante ou a análise de mérito. A linha B. Um demandante que seja beneficiário de assistência jurídica gratuita no estado de origem terá direito, em qualquer procedimento de reconhecimento ou execução, à assistência jurídica gratuita, ao menos equivalente à prevista na lei do estado requerido nas mesmas circunstâncias. Capítulo 4. Restrições para iniciar procedimentos. Artigo 18. Limites aos procedimentos. Parágrafo 1º. Quando uma decisão for proferida no estado contratante, no qual o credor tem a sua residência habitual, o devedor não poderá iniciar em qualquer outro estado contratante procedimentos para modificar a decisão ou obter nova decisão, enquanto o credor continuar residindo habitualmente no estado no qual se proferiu a decisão. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não será aplicado. A linha A. Quando as partes tiverem acordado por escrito a respeito da competência desse outro estado contratante, salvo em litígios sobre obrigações de prestar alimentos para crianças. A linha B. Quando o credor se submeter à competência do outro estado contratante, expressamente ou opondo-se quanto ao mérito do caso, se impugnar essa competência na primeira oportunidade disponível. A linha C. Quando a autoridade competente do estado de origem não puder ou se negar a exercer sua competência para modificar a decisão ou proferir uma nova. A linha D. Quando a decisão adotada no estado de origem não puder ser reconhecida ou declarada executável no estado contratante, no qual se esteja buscando procedimentos para modificar a decisão ou se proferir uma nova. Capítulo 5. Reconhecimento e execução. Artigo 19. Âmbito de aplicação do capítulo. Parágrafo 1º. O presente capítulo aplicar-se-á às decisões proferidas por autoridade judicial ou administrativa em matéria de obrigação
de prestar alimentos. O termo decisão inclui também ajustes ou acordos celebrados perante ditas autoridades ou homologados por essas. Uma decisão poderá estabelecer método de ajuste automático por indexação e exigência de pagar atrasados, alimentos retroativos ou juros, bem como fixação de custos ou despesas. Parágrafo 2º. Se a decisão não se referir exclusivamente à obrigação de prestar alimentos, a aplicação do presente capítulo limitar-se-á às partes da decisão relativas à obrigação de prestar alimentos. Parágrafo 3º. Para os fins do parágrafo 1º, autoridade administrativa significa organismo público cujas decisões, em conformidade com a lei do Estado onde está estabelecido. A linha A. Possam ser objeto de recurso ou de revisão por autoridade judicial. A linha B. Tem força e efeitos similares aos de decisão de autoridade judicial sobre a mesma matéria. Parágrafo 4º. O presente capítulo também se aplica aos acordos em matéria de alimentos, em conformidade com o artigo 30. Parágrafo 5º. As disposições do presente capítulo aplicar-se-ão aos pedidos de reconhecimento e execução apresentados diretamente à autoridade competente do Estado requerido, em conformidade com o artigo 37. Artigo 20. Requisitos para reconhecimento e execução. Parágrafo 1º. Uma decisão proferida em um Estado contratante, o Estado de origem, será reconhecida e executada em outros Estados contratantes se, a linha A, o demandado tinha sua residência habitual no Estado de origem ao tempo em que se iniciaram os procedimentos. A linha B, o demandado tiver se submetido à competência expressamente ou opondo-se quanto ao mérito se impugnar essa competência na primeira oportunidade disponível. A linha C, o credor tinha sua residência habitual no Estado de origem ao tempo em que se iniciaram os procedimentos. A linha D, a criança para a qual se concedeu alimentos tinha sua residência habitual no Estado de origem ao tempo em que se iniciaram os procedimentos, desde que o demandado tenha vivido com a criança nesse Estado ou tenha residido nesse Estado e nele prestado alimentos para a criança. A linha E, as partes tiverem acordado por escrito a competência, salvo em litígios sobre obrigações de prestar alimentos para crianças. A linha F, a decisão tiver sido proferida por autoridade no exercício de sua competência sobre estado civil ou responsabilidade parental, salvo se dita competência tiver se baseada unicamente na nacionalidade de uma das partes. Parágrafo 2º. Um Estado contratante poderá formular reserva de acordo com o artigo 62, com relação ao parágrafo 1º, a linha C, E ou F. Parágrafo 3º. Um Estado contratante que formule reserva de acordo com o parágrafo 2º reconhecerá e executará uma decisão se, em circunstâncias de fato semelhantes, sua lei outorgar ou tiver outorgado competência às suas autoridades para proferir essa decisão. Parágrafo 4º. Em Estado contratante, adotará todas as medidas necessárias para que se profira decisão em favor do credor quando não for possível o reconhecimento de decisão, como consequência de reserva, de acordo com o parágrafo 2º, e se o devedor tiver sua residência habitual nesse Estado. O disposto na frase anterior não se aplicará aos pedidos diretos de reconhecimento e execução previstos no artigo 19, parágrafo 5, ou aos pedidos de alimentos referidos no artigo 2º, parágrafo 1º, a linha B. Parágrafo 5. Uma decisão em favor de uma criança menor de 18 anos que não possa ser reconhecida
somente em razão das reservas a que se refere o parágrafo 1º, a linha C, E ou F. Será aceita para reconhecer a legitimidade da criança a pleitear alimentos no estado requerido. Parágrafo 6º. Uma decisão só será reconhecida se surtir efeitos no estado de origem e só será executada quando for executável no referido estado. Visibilidade e reconhecimento e execução parcial. Parágrafo 1º. Se o estado requerido não puder reconhecer ou executar a totalidade da decisão, reconhecerá ou executará qualquer parte divisível da referida decisão que possa ser objeto de reconhecimento ou execução. Parágrafo 2º. Sempre será possível solicitar reconhecimento ou execução parcial de decisão. Artigo 22. Fundamentos para denegação do reconhecimento e da execução. Reconhecimento e execução de decisão poderão ser denegados se: a linha A, o reconhecimento e a execução da decisão for manifestadamente incompatível com a ordem pública do estado requerido. A linha B, a decisão tiver sido obtida mediante fraude processual. A linha C, estiver em curso perante autoridade do estado requerido procedimento entre as mesmas partes e com o mesmo objeto que tiver sido iniciado anteriormente. A linha D, a decisão for incompatível com outra decisão proferida entre as mesmas partes e com o mesmo objeto, seja no estado requerido ou em outro estado, desde que essa última decisão cumpra os requisitos necessários para seu reconhecimento e execução no estado requerido. A linha E, no caso em que o demandado não tiver comparecido nem tiver sido representado no procedimento no estado de origem. A linha I, quando a lei do estado de origem previr a comunicação desse ato processual e o demandado não tiver sido devidamente comunicado nem tiver tido a oportunidade de ser ouvido. A linha I, quando a lei do estado de origem não previr a comunicação desse ato processual e o demandado não tiver sido devidamente comunicado da decisão, nem tiver tido a oportunidade de recorrer quanto a questões de fato e de direito. A linha F, a decisão tiver sido proferida em desacordo com o artigo 18. Artigo 23. Procedimento para um pedido de reconhecimento e execução. Parágrafo 1º. Nos termos do disposto nesta Convenção, os procedimentos para reconhecimento e execução serão regidos pela lei do Estado requerido. Parágrafo 2º. Quando pedido de reconhecimento e execução de decisão tiver sido feito por meio das autoridades centrais, em conformidade com o capítulo 3, a autoridade central requerida prontamente. A linha A transmitirá o pedido à autoridade competente, que sem demora declarará a decisão executável ou a registrará para a sua execução. A linha B adotará essas medidas se for a autoridade competente. Parágrafo 3º. Quando um pedido for apresentado diretamente a uma autoridade competente do estado requerido, de acordo com o artigo 19, parágrafo 5, essa autoridade, sem demora, declarará a decisão executável ou registrá-la para execução. Parágrafo 4º. Uma declaração ou registro só poderá ser denegado pelas razões especificadas no artigo 22, a linha A. Nessa fase, demandante e demandado não poderão apresentar alegações. Parágrafo 5. A comunicação dos atos processuais ao demandante e ao demandado referente à declaração ou ao registro, em conformidade com os parágrafos 2º e 3º,
ou a denegação decidida de acordo com o parágrafo 4º será prontamente realizada e as partes poderão recorrer para alegar questões de fato e de direito. Parágrafo 6º. O recurso poderá ser apresentado dentro dos 30 dias seguintes à comunicação de ato processual prevista no parágrafo 5, se o recorrente não reside no estado contratante no qual se realizou ou se denegou a declaração ou o registro. O recurso poderá ser interposto dentro dos 60 dias seguintes à referida comunicação. Parágrafo 7. O recurso poderá ser baseado somente: a linha A, nos fundamentos para a denegação de reconhecimento e execução previstos no artigo 22. A linha B, nos requisitos para reconhecimento e execução previstos no artigo 20. A linha C, na autenticidade ou integridade de documento transmitido de acordo com o artigo 25, parágrafo 1, alíneas A, B ou D, ou parágrafo 3º, a linha B. Parágrafo 8º. O recurso do demandado também poderá se fundamentar na satisfação do débito quando reconhecimento e execução se refiram a débitos vencidos. Parágrafo 9. Demandante e demandado serão prontamente intimados da decisão sobre o recurso. Parágrafo 10. Recurso ulterior, se permitido pela lei do Estado requerido, não suspenderá a execução da decisão, salvo em circunstâncias excepcionais. Parágrafo 11. A autoridade competente atuará rapidamente para proferir decisão sobre reconhecimento e execução, assim como para decidir qualquer recurso. Artigo 24. Procedimento alternativo para um pedido de reconhecimento e execução. Parágrafo 1º. Não obstante o disposto no artigo 23, parágrafo 2º a 11, um Estado poderá declarar, de acordo com o artigo 63, que aplicará o procedimento de reconhecimento e execução previsto neste artigo. Parágrafo 2º. Quando pedido de reconhecimento e execução de decisão tiver sido feito por meio de autoridades centrais, de acordo com o capítulo 3, a autoridade central requerida prontamente, a linha A, encaminhará o pedido à autoridade competente que decidirá sobre o pedido de reconhecimento e execução. A linha B, proferirá tal decisão se for a autoridade competente. Parágrafo 3º. A autoridade competente proferirá decisão sobre reconhecimento e execução, depois que o demandado tiver sido comunicado sobre o procedimento, devida e prontamente, e depois de que ambas as partes tiverem tido a oportunidade adequada de serem ouvidas. Parágrafo 4º. A autoridade competente poderá conhecer, de ofício, os fundamentos para a denegação de reconhecimento e execução, previstos no artigo 22, a linha A, C e D. A autoridade competente poderá conhecer qualquer dos fundamentos previstos nos artigos 20, 22 e 23, parágrafo 7, a linha C, se forem alegados pelo demandado ou se surgirem a partir da leitura dos documentos apresentados de acordo com o artigo 25. Parágrafo 5. A denegação de reconhecimento e execução também poderá ser fundamentada na satisfação do débito, quando o reconhecimento e a execução se refiram a débitos vencidos. Parágrafo 6º. O recurso ulterior, se permitido pela lei do Estado requerido, não suspenderá a execução da decisão, salvo em circunstâncias excepcionais. Parágrafo 7. A autoridade competente atuará rapidamente para proferir uma decisão sobre reconhecimento e execução, assim como decidir sobre qualquer recurso. Artigo 25. Documentos. Parágrafo 1º.
O pedido de reconhecimento e execução, de acordo com os artigos 23 ou 24, será acompanhado dos seguintes documentos: a linha A, texto completo da decisão; a linha B, documento do qual conste que a decisão é executável no estado de origem, e se a decisão emanou de uma autoridade administrativa, documento no qual se indique a observância dos requisitos previstos no artigo 19, parágrafo 3º, salvo se aquele Estado tiver declarado, de acordo com o artigo 57, que as decisões de suas autoridades administrativas sempre cumprem tais requisitos. A linha C, se o demandado não compareceu nem foi representado nos procedimentos no estado de origem, documento que ateste, conforme o caso, que o demandado foi devidamente comunicado do ato processual e que teve oportunidade de ser ouvido, ou que foi devidamente comunicado da decisão e que teve oportunidade de recorrer para alegar questões de fato e de direito. A linha D, quando necessário, documento no qual se indique o montante dos valores atrasados e a data em que forem calculados. A linha E, quando necessário, em caso de decisão que estabeleça o ajuste automático dos valores mediante indexação, documento que contenha a informação necessária para realizar os cálculos correspondentes. A linha F, quando necessário, documento que indique a extensão do benefício de assistência jurídica gratuita recebida pelo demandante no estado de origem. Parágrafo 2º. Em caso de recurso com fundamento no artigo 23, parágrafo 7, a linha C, ou de pedido da autoridade competente do estado requerido, cópia completa do documento respectivo, certificada pela autoridade competente do estado de origem, será prontamente fornecida. A linha A, pela autoridade central do estado requerente, quando o pedido tiver sido realizado de acordo com o capítulo 3. A linha B, pelo demandante, quando a solicitação tiver sido apresentada diretamente perante a autoridade competente do estado requerido. Parágrafo 3º. Um estado contratante poderá declarar, de acordo com o artigo 57, a linha A, que o pedido deve ser acompanhado de cópia completa da decisão certificada pela autoridade competente no estado de origem. A linha B, as circunstâncias nas quais aceitará, em vez do texto completo da decisão, resumo ou extrato da decisão, redigido pela autoridade competente do estado de origem, o qual poderá ser apresentado mediante formulário recomendado e publicado pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, ou, a linha C, que não exige documento que indique que se cumprem os requisitos previstos no artigo 19, parágrafo 3º. Procedimento no caso de pedido de reconhecimento. Este capítulo será aplicado mutatis mutandis a pedido de reconhecimento de decisão, à exceção da exigência do caráter executório, que será substituída pela exigência de que a decisão surta efeitos no estado de origem. Artigo 27. Questões de fato. As autoridades competentes do estado requerido estarão vinculadas às questões de fato nas quais a autoridade do estado de origem tenha fundamentado sua decisão. Artigo 28. Proibição de revisão de mérito. As autoridades competentes do estado requerido não poderão revisar o mérito de uma decisão. Artigo 29. Não exigência de presença física da criança ou do demandante. Não será exigida a presença física da criança ou do demandante em qualquer procedimento iniciado no estado requerido, de acordo com este capítulo. Artigo 30. Acordos em matéria de alimentos. Parágrafo 1º. Acordo em matéria de alimentos
celebrado em um estado contratante poderá ser reconhecido e executado como decisão, de acordo com este capítulo, desde que seja executável com força de decisão no estado de origem. Parágrafo 2º. Para os efeitos do artigo 10, parágrafo 1º, alíneas A e B, e parágrafo 2º, alínea A, o termo decisão compreende acordo em matéria de alimentos. Parágrafo 3º. O pedido de reconhecimento e execução de acordo em matéria de alimentos será acompanhado dos seguintes documentos. Alínea A. Texto completo de acordo em matéria de alimentos. Alínea B. Documento que indique que o acordo em matéria de alimentos é executável como decisão no estado de origem. Parágrafo 4º. O reconhecimento e a execução de acordo em matéria de alimentos poderão ser denegados se, alínea A, o reconhecimento e execução forem manifestadamente incompatíveis com a ordem pública do estado requerido. Alínea B, o acordo em matéria de alimentos tiver sido obtido mediante fraude ou falsificação. Alínea C, o acordo em matéria de alimentos for incompatível com decisão proferida entre as mesmas partes e com o mesmo objeto, seja no estado requerido ou em outro estado, desde que essa última decisão cumpra os requisitos necessários para obter seu reconhecimento e sua execução no estado requerido. Parágrafo 5. As disposições deste capítulo, com exceção dos artigos 20, 22 e 23, parágrafo 7, e do artigo 25, parágrafos 1º e 3º, serão aplicadas mutatis mutandis ao reconhecimento e à execução de acordo com matéria de alimentos, com as seguintes ressalvas. Alínea A. Declaração ou registro nos termos do artigo 23, parágrafos 2º e 3º, poderá ser denegada somente pelo fundamento previsto no parágrafo 4º, alínea A, e alínea B, recurso ou apelação a que se refere o artigo 23, parágrafo 6, poderá ser fundamentado somente. Alínea I, nos fundamentos de denegação de reconhecimento e execução previstos no parágrafo 4º. Alínea I, na autenticidade ou integridade de documento transmitido de acordo com o parágrafo 3º. Alínea C, no que se refere ao procedimento previsto no artigo 24, parágrafo 4º, a autoridade competente poderá conhecer de ofício o fundamento para denegação de reconhecimento e execução previstos no parágrafo 4º, alínea A, deste artigo. A autoridade competente poderá conhecer todos os fundamentos previstos no parágrafo 4º deste artigo, bem como da autenticidade e da integridade de qualquer documento, transmitido de acordo com o parágrafo 3º, se forem alegados pelo demandado ou se surgirem a partir da leitura de tais documentos. Parágrafo 6º. Quando estiver em andamento recurso a respeito de acordo em matéria de alimentos perante a autoridade competente de um Estado contratante, os procedimentos de reconhecimento e execução desse acordo serão suspensos. Parágrafo 7º. Um Estado poderá declarar que pedidos de reconhecimento e execução de acordos em matéria de alimentos poderão ser apresentados somente por meio de autoridades centrais. Parágrafo 8º. Um Estado contratante poderá reservar o direito de não reconhecer nem executar acordo em matéria de alimentos, de acordo com o artigo 62. Artigo 31. Decisões resultantes do efeito combinado de medidas de urgência e sentenças que as confirmam. Quando uma decisão for o resultado do efeito combinado de uma medida de urgência proferida em um Estado e de uma decisão proferida por uma autoridade de outro Estado, Estado confirmante, que confirme a medida de urgência.
A linha A. Considerar-se-á estado de origem cada um desses estados, para efeitos deste capítulo. A linha B. Os requisitos estabelecidos no artigo 22, a linha E, estarão cumpridos se o demandado tiver sido comunicado devidamente do ato processual no estado confirmante e se tiver sido tido a oportunidade de recorrer da confirmação da medida de urgência. A linha C. O requisito estabelecido no artigo 20, parágrafo 6º, de que a decisão seja executável no estado de origem, estará cumprido se a decisão for executável no estado confirmante. A linha D, artigo 18, não impedirá o início de procedimentos de modificação da decisão em um ou em outro estado. Capítulo 6. Execução pelo estado requerido. Artigo 32. Execução conforme a lei nacional. Parágrafo 1º. A execução será realizada de acordo com a lei do estado requerido, sujeita às disposições deste capítulo. Parágrafo 2º. A execução será rápida. Parágrafo 3º. No caso de pedidos apresentados por meio de autoridades centrais, quando uma decisão tiver sido declarada executável ou tiver sido registrada para sua execução, de acordo com o capítulo 5, proceder-se-á à execução sem necessidade de qualquer outra atuação por parte do demandante. Parágrafo 4º. Terão eficácia todas as normas relativas à duração da obrigação de prestar alimentos aplicáveis no estado de origem da decisão. Parágrafo 5º. O prazo de prescrição relativo à execução de atrasados determinar-se-á de acordo com a lei do estado de origem, da decisão ou do estado requerido, a que estabelecer o prazo maior. Artigo 33. Não discriminação. O estado requerido disponibilizará, para os casos compreendidos no âmbito desta convenção, ao menos as mesmas medidas de execução aplicáveis aos casos internos. Medidas de execução. Parágrafo 1º. Os estados contratantes tornaram disponíveis, nos seus direitos internos, medidas efetivas para executar as decisões com base nesta convenção. Parágrafo 2º. Tais medidas poderão abranger: a linha A, retenção do salário; a linha B, bloqueio de contas bancárias ou de outras fontes; a linha C, deduções nas prestações de seguro social; a linha D, gravame ou alienação forçada de bens; a linha E, retenção do reembolso de tributos; a linha F, retenção ou suspensão de benefícios de pensão; a linha G, informação aos organismos de crédito; a linha H, denegação, suspensão ou revogação de certas permissões, carteira de habilitação, por exemplo; a linha I, recurso à mediação, à conciliação ou a outros meios alternativos de solução de litígios que favoreçam a execução voluntária. Artigo 35. Transferência de fundos. Parágrafo 1º. Os estados contratantes são estimulados a promover, inclusive por meio de acordos internacionais, a utilização dos meios menos custosos e mais eficazes disponíveis para efetuar transferências de fundos destinados ao pagamento de alimentos. Parágrafo 2º. Um estado contratante cuja lei imponha restrições às transferências de fundos dará a mais alta prioridade às transferências de fundos destinados ao pagamento de alimentos com base nesta convenção. Capítulo 7. Órgãos públicos. Artigo 36. Órgãos públicos na qualidade de demandante. Parágrafo 1º. Para os fins de pedido de reconhecimento e execução, em aplicação do artigo 10, parágrafo 1º, alíneas A e B, e dos casos do artigo 20, parágrafo 4º, o termo credor compreende órgão público
que atue no lugar de pessoa a quem se deva alimentos, ou órgão ao qual se deva reembolso de prestações pagas a título de alimentos. Parágrafo 2º. O direito de um órgão público de atuar no lugar de uma pessoa a quem se deva alimentos ou de pedir reembolso da prestação paga ao credor a título de alimentos é regido pela lei a que está submetido este órgão. Parágrafo 3º. Um órgão público pode pedir reconhecimento ou execução de: alínea A. Decisão proferida contra devedor a pedido de órgão público que reclame o pagamento de benefícios providos a título de alimentos. Alínea B. Decisão proferida que tenha como partes credor e devedor na medida dos benefícios providos ao credor a título de alimentos. Parágrafo 4º. O órgão público que invocar o reconhecimento ou solicitar a execução de uma decisão fornecerá a pedido qualquer documento para comprovar tanto o seu direito de acordo com o parágrafo 2º, quanto o pagamento das prestações ao credor. Capítulo 8. Disposições gerais. Artigo 37. Solicitações apresentadas diretamente às autoridades competentes. Parágrafo 1º. A Convenção não excluirá a possibilidade de recorrer a procedimentos disponíveis no direito interno de um Estado contratante que autorizem uma pessoa, o demandante, a acionar diretamente uma autoridade competente deste Estado em matéria regida pela Convenção, incluindo a obtenção ou a modificação de decisão em matéria de alimentos, respeitado o disposto no artigo 18. Parágrafo 2º. O artigo 14, parágrafo 5º e o artigo 17, alínea B, e as disposições dos capítulos 5, 6 e 7 e deste capítulo, à exceção do artigo 40, parágrafo 2º, do artigo 42, do artigo 43, parágrafo 3º, do artigo 44, parágrafo 3º e dos artigos 45 e 55, aplicam-se às solicitações de reconhecimento e execução apresentadas diretamente à autoridade competente de um Estado contratante. Parágrafo 3º. Para fins do parágrafo 2º, o artigo 2º, parágrafo 1º, alínea A, aplicar-se-á a decisão que outorga alimentos à pessoa vulnerável cuja idade for superior à idade especificada naquela linha, quando tal decisão tenha sido proferida antes que a pessoa tivesse atingido essa idade e tenha concedido alimentos para além dessa idade, em razão de sua vulnerabilidade. Artigo 38. Proteção de dados de caráter pessoal. Os dados pessoais obtidos ou transmitidos em aplicação da Convenção somente poderão ser utilizados para os fins para os quais forem obtidos ou transmitidos. Artigo 39. Sigilo. Qualquer autoridade que processe informações assegurará seu sigilo de acordo com a lei do seu Estado. Artigo 40. Não divulgação de informações. Parágrafo 1º. Uma autoridade não poderá divulgar nem confirmar informações obtidas ou transmitidas em aplicação desta Convenção, se entender que a saúde, a segurança ou a liberdade de uma pessoa possa ser colocada em risco. Parágrafo 2º. Uma decisão neste sentido, tomada por uma autoridade central, será levada em consideração por outra autoridade central, particularmente nos casos de violência familiar. Parágrafo 3º. Nenhuma previsão deste artigo impedirá a obtenção e a transmissão de informações por e entre autoridades na medida necessária ao cumprimento das obrigações decorrentes da Convenção. Artigo 41. Dispensa de legalização. Nenhuma legalização ou formalidade similar pode ser requerida no contexto desta Convenção. Artigo 42. Procuração. A autoridade central do Estado requerido
somente poderá exigir procuração do demandante se for atuar em seu nome em processos judiciais ou perante outras autoridades, ou ainda para designar representante para estes fins. Artigo 43. Cobrança de custos. Parágrafo 1º. A cobrança de quaisquer custos decorrentes da aplicação desta Convenção não terá prioridade sobre a cobrança de alimentos. Parágrafo 2º. Um Estado pode cobrar custos de uma parte sucumbente. Parágrafo 3º. Para os fins de um pedido decorrente do artigo 10, parágrafo 1º, a linha B, com a finalidade de cobrar os custos de uma parte sucumbenta, de acordo com o parágrafo 2º, o termo credor do artigo 10, parágrafo 1º, incluirá um Estado. Parágrafo 4º. Este artigo aplicar-se-á sem prejuízo do artigo 8º. 4. Exigências idiomáticas. Parágrafo 1º. Qualquer pedido e documentos a ele relacionados serão redigidos no idioma original e acompanhados de tradução para o idioma oficial do Estado requerido, ou qualquer outro idioma que o Estado requerido indicar, que pode aceitar mediante declaração feita de acordo com o artigo 63, salvo dispensa de tradução da autoridade competente deste Estado. Parágrafo 2º. Um Estado contratante que possuir vários idiomas oficiais e que, por razões de direito interno, não puder aceitar para o conjunto de seu território documentos em desses idiomas, informará, mediante declaração feita de acordo com o artigo 63, o idioma para o qual devem ser traduzidos para envio às diferentes partes de seu território. Parágrafo 3º. Salvo se as autoridades centrais dispuserem em contrário, qualquer outra comunicação entre elas será enviada no idioma oficial do Estado requerido, ou em francês ou em inglês. Todavia, um Estado contratante pode, fazendo a reserva prevista no artigo 62, opor-se à utilização do francês ou do inglês. Artigo 45. Meios e custos de tradução. Parágrafo 1º. Nos casos de pedidos previstos no capítulo 3, as autoridades centrais podem acordar, em caso especial ou de forma geral, que a tradução para o idioma oficial do Estado requerido seja feita no Estado requerido, a partir do idioma original ou de qualquer outro idioma acordado, se não houver acordo e se a autoridade central requerente não puder cumprir as exigências do artigo 44, parágrafos 1º e 2º. O pedido e os documentos a ele relacionados poderão ser transmitidos acompanhados de tradução para o francês ou inglês, para que seja traduzido posteriormente para o idioma oficial do Estado requerido. Parágrafo 2º. Os custos de tradução decorrentes da aplicação do parágrafo 1º ficarão a cargo do Estado requerente, salvo acordo em contrário das autoridades centrais dos Estados envolvidos. Parágrafo 3º. Não obstante o artigo 8º, a autoridade central requerente poderá deixar a cargo do demandante os custos de tradução de um pedido e dos documentos que o acompanham, salvo se esses custos puderem ser cobertos pelo seu sistema de assistência jurídica. Artigo 46. Sistemas jurídicos não unificados. Interpretação. Parágrafo 1º. No que se refere a um Estado onde estão em vigor dois ou mais sistemas jurídicos ou conjuntos de normas que tratam de qualquer questão regida por esta Convenção em relação a diferentes unidades territoriais. A linha A. Qualquer referência à lei ou ao procedimento de um Estado será compreendida, quando cabível, como referência à lei ou ao procedimento vigente na unidade territorial pertinente. A linha B. Qualquer referência à decisão proferida
reconhecida e executada ou modificada naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à decisão proferida, reconhecida e executada, ou modificada na unidade territorial pertinente. A linha C, qualquer referência à autoridade judicial ou administrativa daquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à autoridade judicial ou administrativa da unidade territorial pertinente. A linha D, qualquer referência a autoridades competentes, órgãos públicos ou outros órgãos daquele Estado, com exceção das autoridades centrais, será compreendida, quando cabível, como referência a autoridades ou órgãos autorizados a atuar na unidade territorial pertinente. A linha E, qualquer referência à residência ou residência habitual naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à residência ou residência habitual na unidade territorial pertinente. A linha F, qualquer referência à localização de bens naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à localização de bens na unidade territorial pertinente. A linha G, qualquer referência a acordo de reciprocidade em vigor naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência a acordo de reciprocidade vigente na unidade territorial pertinente. A linha H, qualquer referência à assistência jurídica gratuita naquele Estado será compreendida, quando cabível, como referência à assistência jurídica gratuita na unidade territorial pertinente. A linha I, qualquer referência a acordo em matéria de alimentos concluído em um Estado será compreendida, quando cabível, como referência a acordo em matéria de alimentos concluído na unidade territorial pertinente. A linha J, qualquer referência à cobrança de custos por um Estado será compreendida, quando cabível, como referência à cobrança de custos pela unidade territorial pertinente. Parágrafo 2º. Este artigo não se aplica a uma organização regional de integração econômica. 7. Sistemas jurídicos não unificados. Regras materiais. Parágrafo 1º. Um Estado contratante com duas ou mais unidades territoriais, nas quais se aplicam diferentes sistemas jurídicos, não será obrigado a aplicar esta convenção às situações que envolverem unicamente essas diferentes unidades territoriais. Parágrafo 2º. Uma autoridade competente em uma unidade territorial de um Estado contratante com duas ou mais unidades territoriais, nas quais se aplicam diferentes sistemas jurídicos, não será obrigada a reconhecer ou executar decisão de outro Estado contratante, somente porque essa decisão foi reconhecida ou executada em outra unidade territorial do mesmo Estado contratante, nos termos desta Convenção. Parágrafo 3º. Este artigo não se aplica a uma organização regional de integração econômica. Artigo 48. Coordenação com convenções da Haia anteriores em matéria de obrigações alimentares. Nas relações entre Estados contratantes, observado o disposto no artigo 56, parágrafo 2º, esta convenção substitui a Convenção de Haia, de 2 de outubro de 73, sobre o reconhecimento e execução de decisões relativas às obrigações de prestar alimentos, e a Convenção de Haia, de 15 de abril de 58, com relação a reconhecimento e execução de decisões relativas às obrigações de prestar alimentos para crianças, na medida em que seus âmbitos de aplicação entre Estados coincidam com o âmbito de aplicação desta Convenção. Artigo 49. Coordenação com a Convenção de Nova York de 1956. Nas relações entre Estados contratantes, esta convenção substitui a Convenção das Nações Unidas sobre prestação de alimentos no estrangeiro, de 20 de junho de 1956, na medida em que seu âmbito de aplicação entre os Estados corresponda ao âmbito de aplicação desta Convenção. Artigo 50. Relação com as convenções da Haia
anteriores relativas à comunicação de atos processuais e à obtenção de provas. Esta convenção não derroga a Convenção de Haia de 1º de março de 1954, relativa ao procedimento civil, a Convenção de Haia de 15 de novembro de 65, relativa à citação, intimação e notificação no exterior de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial, e a Convenção de Haia de 18 de março de 1970, sobre obtenção de provas no exterior em matéria civil ou comercial. Artigo 51. Coordenação com instrumentos e acordos complementares. Parágrafo 1º. Esta convenção não derroga qualquer instrumento internacional celebrado antes desta, do qual Estados contratantes sejam partes e que contenham disposições sobre as matérias reguladas por esta convenção. Parágrafo 2º. Qualquer Estado contratante poderá celebrar com um ou mais Estados contratantes acordos que contenham disposições sobre as matérias reguladas pela Convenção, a fim de melhorar a aplicação da Convenção entre eles, desde que tais acordos estejam em consonância com o objeto e a finalidade desta Convenção e que não afetem nas relações desses Estados com outros Estados contratantes. A aplicação das disposições desta Convenção. Os Estados que tiverem celebrado tais acordos transmitirão cópia ao depositário desta Convenção. Parágrafo 3º. Os parágrafos 1º e 2º se aplicam igualmente a acordos de reciprocidade e a leis uniformes baseadas em vínculos especiais entre os Estados em questão. Parágrafo 4º. Esta Convenção não afeta a aplicação de instrumentos de organização regional de integração econômica, parte da Convenção, adotados após sua celebração, no que se refere às matérias reguladas pela Convenção, desde que tais instrumentos não afetem nas relações dos Estados-membros da Organização Regional de Integração Econômica com outros Estados contratantes, a aplicação das disposições da Convenção, no que se refere a reconhecimento ou execução de decisões entre os Estados-membros da Organização Regional de Integração Econômica. A Convenção não afeta as regras da organização, tenham sido elas adotadas antes ou depois da celebração desta Convenção. Artigo 52. Regra da eficácia máxima. Parágrafo 1º. Esta Convenção não impede a aplicação de tratado, acordo ou instrumento internacional vigente entre o Estado requerente e o Estado requerido, ou de acordo de reciprocidade vigente no Estado requerido que preveja: alínea A. Bases mais amplas para reconhecimento de decisões em matéria de alimentos, sem prejuízo do artigo 22, alínea F da Convenção. Alínea B. Procedimentos simplificados e mais céleres, relativos a pedido de reconhecimento ou de reconhecimento e execução de decisões em matéria de alimentos. Alínea C. Assistência jurídica mais favorável que aquela prevista nos artigos 14 a 17. Alínea D. Procedimentos que permitam a demandante de um Estado requerente apresentar solicitação diretamente à autoridade central do Estado requerido. Parágrafo 2º. Esta Convenção não impedirá a aplicação de uma lei em vigor no Estado requerido, que preveja regras mais eficazes, tais como as mencionadas no parágrafo 1º, alíneas A a C. Entretanto, no que se refere aos procedimentos simplificados e mais céleres mencionados no parágrafo 1º, alínea B, esses devem ser compatíveis com a proteção oferecida às partes nos termos dos artigos 23 e 24, particularmente, no que se refere aos direitos das partes de serem devidamente notificadas sobre os procedimentos e de terem oportunidade adequada de serem ouvidas, e no que se refere aos efeitos de contestação ou recurso. Artigo 53.
interpretação uniforme. Para a interpretação desta convenção, levar-se-á em conta seu caráter internacional e a necessidade de promover a uniformidade de sua aplicação. 44. Avaliação do funcionamento prático da Convenção. Parágrafo 1º. O secretário-geral da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado convocará periodicamente uma comissão especial a fim de avaliar o funcionamento prático da Convenção e de estimular o desenvolvimento de boas práticas sobre a Convenção. Parágrafo 2º. Para esse fim, os Estados contratantes colaborarão com a Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado a fim de coletar as informações relativas ao funcionamento prático da Convenção, incluindo estatísticas e jurisprudência. Artigo 55. Alteração de formulários. Parágrafo 1º. Os formulários anexados a esta Convenção poderão ser alterados por decisão de uma comissão especial convocada pelo secretário-geral da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, para a qual serão convidados todos os Estados contratantes e todos os membros. A proposta de alteração dos formulários será incluída na ordem do dia da reunião. Parágrafo 2º. As alterações adotadas pelos Estados contratantes presentes na comissão especial entrarão em vigor para todos os Estados contratantes no primeiro dia do 7º mês após a data de sua comunicação pelo depositário a todos os Estados contratantes. Parágrafo 3º. Durante o prazo previsto no parágrafo 2º, qualquer Estado contratante poderá notificar por escrito ao depositário que faz reserva a essa alteração de acordo com o artigo 62. O Estado que tenha feito tal reserva será tratado no que se refere a essa alteração como se não fosse parte da Convenção até que a reserva seja retirada. Artigo 56. Disposições transitórias. Parágrafo 1º. A Convenção será aplicada em todos os casos em que, alínea A, uma solicitação baseada no artigo 7º ou um pedido conforme o capítulo 3 tenha sido recebido pela autoridade central do Estado requerido após a entrada em vigor da Convenção entre o Estado requerente e o Estado requerido. Alínea B, uma solicitação de reconhecimento e execução tenha sido apresentada diretamente a uma autoridade competente do Estado destinatário, após a entrada em vigor da Convenção entre o Estado de origem e o Estado destinatário. Parágrafo 2º. No que se refere a reconhecimento e execução das decisões entre os Estados contratantes desta Convenção, que sejam igualmente partes de alguma das convenções da Haia em matéria de alimentos mencionadas no artigo 48, se as condições para reconhecimento e execução previstas nesta Convenção impedirem reconhecimento e execução de decisão proferida no Estado de origem, antes da entrada em vigor desta Convenção neste Estado, a qual seria reconhecida e executada nos termos da Convenção em vigor, ao tempo em que a decisão foi proferida. Aplicar-se-ão as condições desta última Convenção. Parágrafo 3º. O Estado destinatário não é obrigado, com base nessa Convenção, a executar uma decisão ou um acordo em matéria de alimentos, com relação a pagamentos devidos antes da entrada em vigor da Convenção entre o Estado de origem e o Estado destinatário, salvo no que se refere às obrigações de prestar alimentos decorrentes de uma relação de filiação em favor de uma pessoa menor de 21 anos. Artigo 57. Fornecimento de informações relativas às leis, procedimentos e serviços. Parágrafo 1º. Um Estado contratante, ao tempo em que depositar seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou que fizer declaração prevista no artigo 61 da Convenção,
fornecerá à Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. A linha A. Descrição de sua legislação e de seus procedimentos relativos às obrigações em matéria de alimentos. A linha B. Descrição das medidas que tomara para satisfazer as obrigações decorrentes do artigo 6º. A linha C. Descrição da forma pela qual fornecerá aos demandantes acesso efetivo aos procedimentos de acordo com o artigo 14. A linha D. Descrição de suas regras e procedimentos de execução, incluindo quaisquer limites à execução, principalmente das regras de proteção ao devedor e os prazos de prescrição. A linha E. Qualquer declaração relativa ao artigo 25, parágrafo 1º, a linha B e parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Os Estados contratantes poderão, para satisfazerem suas obrigações decorrentes do parágrafo 1º, utilizar formulário de perfil do país, recomendado e publicado pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Parágrafo 3º. As informações serão mantidas atualizadas pelos Estados contratantes. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 58. Assinatura, ratificação e adesão. Parágrafo 1º. A Convenção estará aberta para assinatura dos Estados que eram membros da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado quando da 21ª sessão e dos demais Estados que participarão daquela sessão. Parágrafo 2º. Ela será ratificada, aceita ou aprovada e os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto ao Ministério dos Assuntos Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, depositário da Convenção. Parágrafo 3º. Qualquer outro Estado ou organização regional de integração econômica poderá aderir à Convenção após sua entrada em vigor, de acordo com o artigo 60, parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O instrumento de adesão será depositado junto ao depositário. Parágrafo 5º. A adesão somente terá efeito nas relações entre o Estado que adere e os Estados contratantes, que não tiverem oposto objeção a essa adesão nos 12 meses seguintes à data da notificação prevista no artigo 65. Tal objeção poderá igualmente ser oposta por qualquer Estado ao tempo de sua ratificação, aceitação ou aprovação da Convenção posterior àquela adesão. Tais objeções serão notificadas ao depositário. Artigo 59. Organizações regionais de integração econômica. Parágrafo 1º. Uma organização regional de integração econômica constituída unicamente de Estados soberanos e que tem competência sobre algumas ou todas as matérias reguladas por esta Convenção, poderá igualmente assinar, aceitar, aprovar ou aderir a esta Convenção. A Organização Regional de Integração Econômica terá, nesse caso, os mesmos direitos e obrigações que um Estado contratante, na medida em que a organização tenha competência sobre as matérias regidas pela Convenção. Parágrafo 2º. No momento da assinatura, da aceitação, da aprovação ou da adesão, a Organização Regional de Integração Econômica notificará ao depositário, por escrito, das matérias regidas por esta Convenção, cuja competência lhe foi transferida por seus Estados-membros. A organização notificará prontamente o depositário, por escrito, sobre qualquer modificação na delegação de competência especificada na notificação mais recente feita com base neste parágrafo. Parágrafo 3º. No momento da assinatura, aceitação, aprovação ou adesão, uma organização regional de integração econômica poderá declarar, de acordo com o artigo 63, que tem competência sobre todas as matérias regidas por esta Convenção e que os Estados-membros que transferiram suas competências à Organização Regional de
de integração econômica neste âmbito estão vinculados a esta convenção, pelo efeito da assinatura, aceitação, aprovação ou adesão da organização. Parágrafo 4º. Para os fins de entrada em vigor desta convenção, qualquer instrumento depositado por uma organização regional de integração econômica não será levado em conta, a menos que a organização regional de integração econômica faça uma declaração de acordo com o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Qualquer referência a Estado contratante ou a Estado nesta convenção aplicar-se-á igualmente, quando apropriado, à Organização Regional de Integração Econômica, que seja parte, quando a declaração for feita por uma organização regional de integração econômica, de acordo com o parágrafo 3º, toda referência a Estado contratante ou a Estado nesta convenção aplicar-se-á igualmente, quando cabível, aos Estados-membros da organização. Entrada em vigor. Parágrafo 1º. A convenção entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao fim de um período de 3 meses, após o depósito do segundo instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação de que trata o artigo 58. Parágrafo 2º. A partir de então, a convenção entrará em vigor. Alínea A. Para cada Estado ou organização regional de integração econômica, de acordo com o artigo 59, parágrafo 1º, ratificando-a, aceitando-a ou aprovando-a posteriormente, no primeiro dia do mês seguinte ao fim de um período de 3 meses, após o depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação. A linha B. Para cada Estado ou organização regional de integração econômica, de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º, no dia seguinte ao fim do período durante o qual objeções podem ser opostas nos termos do artigo 58, parágrafo 5. A linha C. Para as unidades territoriais, às quais a Convenção foi estendida, de acordo com o artigo 61, no primeiro dia do mês seguinte ao fim de um período de 3 meses, após a notificação mencionada em tal artigo. Artigo 61. Declarações relativas aos sistemas jurídicos não unificados. Parágrafo 1º. Um Estado que tenha 2 ou mais unidades territoriais, às quais se apliquem diferentes sistemas jurídicos, as matérias regidas por esta Convenção, pode, ao tempo da assinatura, da ratificação, da aceitação, da aprovação ou da adesão, declarar, de acordo com o artigo 63, que esta Convenção se aplicará a todas as unidades territoriais, ou somente a uma, ou várias dentre elas, e poderá, a qualquer tempo, modificar esta declaração, fazendo uma nova declaração. Parágrafo 2º. Qualquer declaração será notificada ao depositário e indicará expressamente as unidades territoriais às quais se aplica a Convenção. Parágrafo 3º. Se um Estado não fizer declaração sobre este artigo, a Convenção será aplicada a todas as unidades territoriais deste Estado. Parágrafo 4º. Este artigo não se aplica a uma organização regional de integração econômica. Artigo 62. Reservas. Parágrafo 1º. Qualquer Estado contratante poderá, no mais tardar, ao tempo de ratificação, da aceitação, da aprovação ou da adesão, ou ao tempo em que fizer uma declaração de acordo com o artigo 61, fazer uma ou mais das reservas previstas nos artigos 2º, parágrafo 2º, 20, parágrafo 2º, 30, parágrafo 8º, 44, parágrafo 3º e 55, parágrafo 3º. Nenhuma outra reserva será admitida. Parágrafo 2º. Qualquer Estado poderá, a qualquer tempo, retirar uma reserva que tiver feito. Esta retirada será notificada ao depositário. Parágrafo 3º. O efeito da reserva cessará no primeiro dia do terceiro mês após a notificação mencionada no parágrafo 2º. Parágrafo 4º.
As reservas feitas nos termos deste artigo não terão efeitos recíprocos, com exceção da reserva prevista no artigo 2º, parágrafo 2º. Artigo 63. Declarações. Parágrafo 1º. As declarações previstas no artigo 2º, parágrafo 3º, no artigo 11, parágrafo 1º, alínea G, no artigo 16, parágrafo 1º, no artigo 24, parágrafo 1º, no artigo 30, parágrafo 7º, no artigo 44, parágrafo 1º e 2º, no artigo 59, parágrafo 3º e no artigo 61, parágrafo 1º, poderão ser feitas quando da assinatura, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou a qualquer tempo, e poderão ser modificadas ou retiradas a qualquer tempo. Parágrafo 2º. As declarações, modificações e retiradas serão notificadas ao depositário. Parágrafo 3º. Uma declaração feita ao tempo da assinatura, da ratificação, da aceitação, da aprovação ou da adesão terá efeito no momento da entrada em vigor da Convenção para o Estado em questão. Parágrafo 4º. Uma declaração feita posteriormente, assim como uma modificação ou uma retirada de uma declaração, terá efeito no primeiro dia do mês seguinte, ao fim de um período de 3 meses, após a data de recepção da notificação pelo depositário. Artigo 64. Denúncia. Parágrafo 1º. Qualquer Estado contratante poderá denunciar a Convenção por meio de notificação escrita ao depositário. A denúncia poderá se limitar a algumas unidades territoriais de um Estado às quais se aplica a Convenção. Parágrafo 2º. A denúncia terá efeito no primeiro dia do mês seguinte ao fim de um período de 12 meses, após a data de recepção da notificação pelo depositário, quando for especificado na notificação que a denúncia terá efeito em um período maior. Ela o terá ao final do período em questão, após a data de recepção da notificação pelo depositário. Artigo 65. Notificação. O depositário notificará os membros da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, bem como os Estados e as organizações regionais de integração econômica, que assinaram, ratificaram, aceitaram, aprovaram ou aderiram, de acordo com os artigos 58 e 59, sobre as informações seguintes: alínea A. Assinaturas, ratificações, aceitações e aprovações mencionadas nos artigos 58 e 59. Alínea B. Adesões e objeções às adesões mencionadas nos artigos 58, parágrafo 3º e 5º e 59. Alínea C. Data de entrada em vigor da Convenção, de acordo com o artigo 60. Alínea D. Declarações previstas nos artigos 2º, parágrafo 3º, no artigo 11, parágrafo 1º, alínea G, no artigo 16, parágrafo 1º, no artigo 24, parágrafo 1º, no artigo 30, parágrafo 7º, no artigo 44, parágrafos 1º e 2º, no artigo 59, parágrafo 3º e no artigo 61, parágrafo 1º. Alínea E. Acordos previstos no artigo 51, parágrafo 2º. Alínea F. Reservas previstas no artigo 2º, parágrafo 2º, no artigo 20, parágrafo 2º, no artigo 30, parágrafo 8º, no artigo 44, parágrafo 3º e no artigo 55, parágrafo 3º, e retirada de reservas prevista no artigo 62, parágrafo 2º. Alínea G. Denúncias previstas no artigo 64. Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram esta convenção, feita em Haia em 23 de dezembro de 2007, em francês e em inglês, sendo os dois textos igualmente autênticos, em um único exemplar, que será depositado nos arquivos do governo do Reino dos Países Baixos, e do qual uma cópia autenticada será enviada pela via diplomática a cada um dos membros da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, quando da sua 21ª sessão, bem como a cada um dos demais estados que participaram daquela sessão.